Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda, começando por aqui mais um conteúdo legal. E como eu sempre digo, né? Como nós estamos em todos os canais, é bom explicar. Então você que nos ouve aí, se você estiver lavando louça, ou dirigindo, ou na esteira, tá nos ouvindo no Spotify, seja muito bem-vindo. Você também que escuta a gente, assiste a gente só um pedacinho aí, onde quer que seja, em algum TikTok, ou no Instagram, no YouTube Shorts. Dá um like aí, manda para aquele advogado que é amigo seu. Fala da gente, conteúdo legal começando agora. No comando técnico, o internacionalmente conhecido Arnold Schwarzenegger. Sim, ele é o Schwarzenegger, eu posso provar. Olha, minha gente, aqui do meu lado está ninguém mais, ninguém menos que professor doutor Renato Saraiva. Fala, Renato, tudo bem? E aí, Jeff? Muito bem, muito feliz aqui. E hoje a gente tem um convidado especial. Rapaz, o cara é fera. Um amigo, compadre. Pois é, exatamente. E aí, quem é a fera? Quem Nosso é a fera? grande amigo, deixa eu ver o nome dele. Seja muito bem-vindo, Cristiano Sobral. E acabou, minha música acabou antes da hora, era pra estar mais assim, mais... Cristiano Sobral, pam, 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 pam. Eu fiz aqui falando. Seja bem-vindo, Sobral. Você falando assim, me lembra aqueles programas da 98 FM do Good Times, Eita. né? Que tinha tradução, Love passava a música em inglês e o cara ficava traduzindo na hora e falava assim... Você sabe que eu escutei muito Good Time, porque quando eu fui sargento da aeronáutica, eu trabalhava na Torre do Galeão, então eu trabalhava à noite. Pô, todo mundo escutava aquele Good Time. Good Times, era nessa aí. É aquela música romântica, lembra? Foi nessa que eu comecei, cara. Só que o meu programa chamava Love is Real. Garoto! Tem história esse menino, o currículo dele é grande. Já ficou no clima aqui então para o Cristiano se apresentar, né? Exatamente. Vamos lá. E aí, Sobral? O pessoal quer conhecer a sua história. Para quem não sabe, Sobral é um grande advogado, um grande advogado especializado em direito civil, direito do consumidor, um grande professor e hoje é empresário também na produção, divulgação e lançamento de conteúdo digital. Ele tem muita história para contar. Inclusive algumas histórias engraçadas comigo que vocês vão ouvir já já. Mas vamos um pouco falar do seu início. Lá você cursando direito, estagiário. Como é que foi essa vida? Por que direito? Na verdade, eu não queria fazer direito, né? Eu fiz direito porque não tinha uma opção assim muito clara para mim. E meu pai era advogado. Aí pronto. Eu comecei na faculdade de Direito. Eu queria ser cozinheiro, né? Meu sonho era ser cozinheiro. E aliás, como ele é meu compadre, cozinha muito bem. Mas eu tava assim, eu já tinha um envolvimento muito grande com a comunicação. E aí a gente fazia aqueles testes no colégio, né, antigamente, estudo, acho que era vocacional, alguma coisa assim, e deu direito pra mim. Não sei como que deu, mas deu. Deu direito e eu fui fazer direito. Mas eu já tinha trabalhado muitos anos em rádio, eu trabalhava numa rádio chamada Rádio Imprensa, no Rio de Janeiro. Eu tô diante de dois radialistas. Tá vendo? Dois radialistas. Vamos embora. Arruma sua postura no microfone aí e tal. 102.1, né? Olha eu tinha aí. programa todo dia, de 2 às 3 da tarde, que era um programa de funk. Eu tocava numa equipe de funk. E aos domingos, um cara que tinha uma voz, inclusive, muito parecida com o Jeff, um radialista chamado Carlos Arruda, o nome dele. Então, domingo, eu tocava no programa do Carlos Arruda chamado Som do Rio. Eu passava todos os dias na rádio, era na rua Felipe Camarão, lá na Tijuca, e eu ia pra lá, né, fazer meu programinha de rádio. Você era DJ também? Eu era DJ, eu fui DJ de baile funk durante muitos anos. Então, Tocava em picape, vinil tocava e lá tal. nas MK2 lá e tal, fazia essa mesinha que você tá aí, parecia aqueles samplers antigamente que a gente utilizava para soltar o batidão, né? Pronto, e aí isso aí foi bem antes da faculdade, e aí quando eu fui entrar na faculdade, eu comecei a fazer direito, como eu falei, meu pai era advogado, minha mãe é pedagoga, pedagogia eu não queria fazer com toda certeza, e eu fui fazer a faculdade de Direito. Passei lá durante 5 anos, acredito que como todo estudante de Direito, e eu ainda era muito jovem quando entrei na faculdade, saí um pouco desnorteado, né? Eu não sabia o que fazer, e aí mais uma vez eu fui procurar a gastronomia. Eu já tinha largado a questão referente ao mundo da música, né? De ser DJ. Eu não sei se me arrependo, né? Porque eu sempre curti muito sobre essa parte de rádio, de som, de festas e etc. Mas eu fui encarar a advocacia. E fui trabalhar, assim, quando eu estava
prestes a me formar na faculdade, eu fui trabalhar num grande escritório. E eu tenho uma história que, quando eu fui fazer essa entrevista, era para um escritório grande lá no Rio, do escritório do doutor Sérgio Bermudes, um grande advogado, um grande processualista. Eu entrei numa sala de entrevista e éramos muitos estagiários, e pela minha condição ali, eu era o mais precário financeiramente. Aquela galera que falava 2, 3, 4, 5 línguas, gel no cabelo e etc. E eu tava com um terno meio que emprestado, um sapato do meu pai, que eu tomei uma bronca quando eu cheguei em casa, que meu pai, como filho único, tudo era dele. Então, como ele tinha um melhor sapato que o meu e calçava a mesma coisa, eu peguei o sapato emprestado do meu pai. Fui fazer a entrevista, fiquei lá entre os 3, não sei como também, talvez porque eu me comunicasse de uma forma melhor, mas eu não tinha nenhum conteúdo que os outros tinham. E acabei entrando nesse escritório, fiquei lá durante um bom tempo, né? Me formei e aí, cara, o que eu vou fazer? Continuei trabalhando lá, mas aí eu fui fazer a faculdade de gastronomia porque eu estava perdido, né? Estava perdido e fui lá cursar gastronomia na faculdade Estácio de Sá. Mas eu ia estudar nessa faculdade à noite e de tarde eu passava na biblioteca estudando, na época para concurso público, também estudava sempre as matérias relacionadas àquilo que eu utilizava no escritório, que eu trabalhava no escritório. E aí eu acabei que não terminei a faculdade de gastronomia e voltei a encarar o direito como uma realidade na minha vida e falei, cara, esse é o que eu quero, é o que eu vou seguir. E já lá naquela época, eu tive a oportunidade de fazer uma prova para uma faculdade, que era a faculdade também Estácio de Sá, que havia aberto a primeira seleção de professores através de um concurso. E aí eu fiz... Em que ano isso? Isso foi no ano de 2004. Eu me formei no ano de 2001 para 2002. Então, eu tinha 2 anos de formado, aí eu fui fazer uma prova para Estácio de Sá, para cadeira de civil, para cadeira de processo e para cadeira de consumidor. E aí eu passei nessa prova e eu podia escolher entre as matérias qual que eu iria ali ministrar a aula, né? Então foi o direito do consumidor, porque na época eu tinha acabado de fazer também uma pós-graduação na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Então era a matéria que eu estava mais ali afiado. Então eu fui dar aulas nessa faculdade de direito do consumidor. E em 2005 eu comecei no mundo do concurso público. Eu tive a oportunidade de dar aula num curso chamado PLA, o PLA Jurídico lá no Rio de Janeiro, que era um curso de português do Alexandre, do Arenildo, né, que eram grandes professores de português. E eu tive a oportunidade de dar aula lá de processo civil. Minha primeira turma logo foi uma turma daquelas gigantescas, em concurso de TRT na época. Eu extremamente nervoso, super jovem, nunca havia dado aula para uma turma tão grande na minha vida. Na verdade, eu era pouco experiente. E ainda mais naquela matéria que eu nunca tinha dado aula. Eu tinha um conhecimento, mas nunca tinha dado aula. Eu dava aula lá de Direito do Consumidor numa faculdade que era uma turminha muito pequenininha, né? E aí você entra numa sala de concurso com 400 e poucos alunos. Foi algo meio assim, colossal para mim e assustador. Mas foi indo. Assim, um pouco da história, né? E aí comecei a dar aula nesse local, fui chamado para outros locais, acabei, por falta de professores no Rio de Janeiro de Direito Civil, assumindo a matéria de Direito Civil. Havia uma escassez. Eu lembro exatamente quem eram os professores da época. Tio Silvio Capanema, como eu sempre chamei ele, doutor Silvio Capanema, Marco Aurélio Bezerra de Mello, Sérgio Cavalieri, e aí as pessoas quase... Bruno Zampier, né, que dava aula também, o Nelson Rosenwald, mas o Nelson era de BH, o Bruno também de BH. Então não tinha muito professor de Direito Civil. E eu falei, cara, essa é a oportunidade, né? Eu vou encarar o Direito Civil e vou começar a dar aulas. Então, em 2005, eu comecei no Direito Civil forte. Fui praticamente professor de todos os cursos do Rio de Janeiro. E em 2009, o meu Nextel toca. Ele tocou, o meu Nextel estava em São Paulo, aquele lance do rádio. E aí era legal pra caramba. Aí tocou o Nextel. O pessoal que trabalhava comigo não gostava. É? Porque eu não precisava ligar, só assim. Suaza, tá aí? Jefferson, os caras estavam dormindo. Cara, o Nextel, ele tinha um negocinho que fazia... que era pra você chamar a pessoa. E você podia botar no alerta, que ele ficava o dia inteiro. Mas o Renato não tinha o TTT. Ele apertava e começava a falar. Era um trator, não era, Jefferson? E acontecia diversas situações quando o celular toca, né? Tá lendo mais desse jeito. E você falava ali, não ficava no privado, né? Todo mundo escutava. Todo mundo ouvia. É tipo meu pai. Meu pai também uma vez me fez passar uma vergonha. Uma moça que tinha sido... O filho dela tinha sido pajem do meu casamento.
E aí, eu tava na Disney, e aí meu pai ligou, tocou o rádio. Ah, a fulana, não vou dizer o nome dela aqui, quer falar com você. Aí eu já peguei o rádio. Pai, não é pra pedir nada não, ela. Não, Cristiano, não é pra pedir nada não. Cara, é aquele negócio, aquela gafe absurda ali que eu cometi. Mas aí tocou lá o meu Nextel, não sabia quem era, respondi, alô, quem é? Aí ele falou assim, Renato Saraiva. Aí eu falei, Renato Saraiva? Nunca eu tinha ouvido falar nesse cara. E aí ele falou... Naquela época as redes sociais ainda não estavam tão fortes, né? Mas nunca tinha ouvido no Renato mesmo. 2009 foi isso. E aí eu ele me fez um convite, cheguei em casa, falei com a Cláudia, minha esposa, cheguei lá e falei assim, ó, cara, um maluco lá de Recife me ligou pra ir pra Recife e amanhã eu tenho aula na escola da magistratura. Eu posso fazer uma escolha. Ou eu ligo pra escola e falo lá que eu vou faltar, ou eu falto, sei lá. Aí eu liguei pra escola, falei, olha, recebi um convite, queria ver se alguém podia me substituir e vim pra Recife. E quem tava lá me filmando era o Chuasa, na época. Chuasa que tava me filmando e Davi, pode ser? E acho que Davi, Chuasa e Davi estavam lá. E era uma salinha na Rua do Cupim 44, né? E eu subi aquelas escadinhas lá, tinha a secretária que era a Darly na época, né? E aí que ela... memória que tem esse menino. Aí eu dei aula, quando eu saí de sala de aula, havia um professor já, o professor Tiago Godoy, que estava dando aula de civil. Falecido Tiago Godoy. Tiago, verdade. grande cara. E aí havia ali uma escassez também, tinha necessidade de outros professores. E ali minha agenda já ficou lotada. E depois, logo, o Renato abriu uma unidade dentro do escritório da professora Ana Cristina Mendonça. A gente tinha um estúdio lá dentro, era um estúdio bem precário mesmo. Aí a gente abriu unidade lá e depois Renato abriu unidade perto do aeroporto Santos Dumont. Tinha uma vista linda lá, né? A gente dava aula direto. A acústica era horrível. A acústica era um lixo, né? Mas a vista... E não dava pra ver nada com a vista também, porque a câmera não conseguia focar. Era legal, porque se não precisasse focar longe, era desfocar o professor. Mas aí tinha aquele negócio meio que de jornal, porque quando a gente conseguia virar e a noite câmera, era legal. A câmera pra janela de vidro ali, né? Que inclusive o professor Capanema quebrou aquela testa, né? Menino, liguei pra ele pedir perdão a ele, coitado. Grande Capanema também. E aí, pronto, a gente conseguia pegar, às vezes, o aviãozinho subindo lá, a gente dava aula, parecia um lance prédio tombado, né? Tinha um elevador mortal, né? Verdade. Se não ficasse lá, ele cortava fora. Muito bom. Tempo bom, cara. Tempo bom. Muito e bom. facilitou muito a vida, porque ele não precisava mais ir toda hora pra Recife pra gravar, né? Não, e a gente gravava muito. Eu gravava, às vezes, 9 horas por dia no CERS. No quadro, né? Na quadro lá de canetinha. Quando veio aquela mesa digital, os professores relutaram pra caramba na época. Que absurdo, uma mesa digital, não sei o quê. E a gente tava ganhou dinheiro naquela época? Ganhei bastante dinheiro. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu mudei a vida de algumas pessoas, Sabrão? De muito, amigo. De muito. Muitas pessoas. Eu acho que o CERS, ele trouxe a visibilidade para vários professores. E eu acho, e eu posso falar por mim, eu colho, por mais que eu tenha saído do CERS no ano de 2020... eu colho os frutos até hoje. Porque por diversas transmissões, o Asa tem feito algumas transmissões minhas, às vezes eu falo, você já teve aula comigo? Eu fui seu aluno da OAB, eu fui aluno de concurso público. Eu falo de onde? Do CERS. Ou seja, foi minha casa, continua sendo a minha casa, mas foi minha casa real durante 12 anos da minha vida. Né? Viajou muito, né, velho? Viajava demais, era o tempo era tempo bom danado, velho. A gente ria demais. Muito, né, velho? Viajava demais. Sid Clay com aquela van, levava a van. Nossa, Sid dirigia mal demais, meu Deus do céu. Uma vez ele foi montado 5 vezes no mesmo lugar. Eu lembrei do Sid hoje, exatamente vindo pra cá. Vi aquela placa ali escrito Derby aqui em Recife. Eu lembro do cigarro Derby, né? Aquele cigarro maldito que tinha lá. Pois bem, aí passei lá e eu lembrei por quê. O Cid, ele pegava todos os professores no hotel e trazia pra cá bem antes. Renato, o programa começava 8 horas da noite no SES, a gente tinha que chegar 1 hora da tarde aqui no SES. Pra fazer eu não sei o quê, mas Renato exigia que a gente chegasse aqui 1 hora da tarde. Aí tinha lanche. O trânsito aqui era intenso. Mas o Cid, ele vinha com o pé no freio até aqui. Cara, e a gente chegava todo mundo mareado aqui, parecia que a gente estava vindo no mar direto, e todo mundo enjoado, chegava meio que ver. Bom, absurdo. Bom, mas era uma época assim, boa demais. A gente passou muitos perrengues juntos, né? Muitas
muitas aulas, transmissões, que a internet caía, a gente não tinha internet, caiu a transmissão e os alunos do online vão ficar como? Jeff, e aí, pô, era um desespero, mas é bom. Teve uma transmissão que nós fizemos de um prédio antigo lá no Rio de Janeiro, foi a primeira... Da Defensoria Pública. Da Defensoria Pública, lembrei disso agora. Um teatro. Não, era um salão grande, a gente tinha 600 e poucas pessoas ali presencial e muita gente. Aquela época que o online, a gente dominava literalmente o online, né? Nós chegamos lá uma vez, 5 horas da manhã, e subimos. Tinha um elevador. E aí eu e os meninos subimos o elevador, e um dos meninos não sabia que tinha elevador, já tão antigo, o cara subiu andando. As escadas. Subiu as escadas com o equipamento todo. Mas funcionar ali era um milagre. Mas isso que você está falando é interessante, porque aí você vê que é uma escola arcaica que dá as bases para o que se tem hoje. Na verdade, hoje você tem um domínio aí, desde esse DJ lá atrás, no rádio, e depois ter passado por tudo isso, hoje você domina a comunicação para a produção de conteúdo. E Cristiano Sobral sempre foi um comunicador nato. Exatamente. Bom professor, excelente professor, mas ele tinha o carisma do comunicador. Tem até hoje, né? Isso facilita muito para o professor, né? Porque ele acaba se comunicando mais facilmente. Você consegue aliar o conteúdo à didática, né? Então você... E a alegria, o cara sempre alegre, entendeu? Sempre para frente, entendeu? Importante isso. Conviver com o Cristiano Sobral, gente, é extraordinário. Viajar com ele, já fiz viagem. Eu não falo mesmo, né? Conviver com o Renato não é excepcional. Nós fizemos uma viagem pelo interior da França, lembra? Lembro. E a gente riu muito. Alugamos uma van. Eram 4 casais? E o Renato não eu dirigindo, gente, né? E ele exige. Dirijo. Para alugar o carro, ele tem que dirigir. Alugamos uma van. Pronto, vamos lá. Uma galera grande. Viajamos e foi muito massa. Fizemos muitas viagens juntos. Nós fizemos a mesma coisa nos Estados Unidos e o Renato me falou, deixa que eu dirijo. E resumindo, chegou uma hora que a gente olhou assim, tinha um monte de gente olhando pra gente, sabe? Porque nós entramos na estação do trem. Porque passava trem, tava à noite, pô, e o povo tudo olhando a gente assim, a gente com o carro onde passaria o trem, que era um espaço misto pra trem, ônibus e carro. Ninguém ajuda, pô. Eu dirigindo sozinho, todo mundo dormindo. Errado. Delegou já a culpa pra alguém, né? Não é? Pois é. Mas, amigo, e depois que você saiu do SES... Você continuou dando aula, né? Mas eu percebi que você, aos poucos, foi diminuindo o número de aulas, né? E investindo numa nova carreira, digamos assim. Conta um pouco dessa história, porque isso envolve também o trabalho que meu parceiro, irmão aqui, Jeff, faz. Com certeza. Que é a produção de conteúdo. Como é que foi? O que você bateu na tua cabeça para fazer isso? Na verdade, isso já tinha batido na época até que tivemos a empresa junto, o Seu Futuro, né? Em 2017. 2016 para 2017. Maria nasceu em 2016. Em 2017, eu pensei no Seu Futuro, que era um treinamento exclusivo para advogados, né? A gente, aqui no SES, trabalhava com aquele cara que fazia o exame de ordem e depois a gente trazia esse cara para o concurso público. O foco era o concurso público posteriormente. Mas havia uma fatia do mercado que estava ali aberta. Uma fatia do mercado que não estava sendo trabalhada, que eram os próprios advogados. Nós temos 3 milhões de bacharéis em direito e mais de 1 milhão e 300 advogados no país. Eu falei, cara, a gente precisa focar em escritórios de advocacia, treinar as pessoas para ganhar dinheiro advogando. Nem todo mundo vai passar no concurso público e nem todo mundo quer fazer um concurso público. Então, por que não treinar essas pessoas para um mundo que está vindo cada vez mais forte relacionado à tecnologia? E aí, quando eu saí do SES, literalmente em 2020, fiquei um tempo ainda com o Seu Futuro e depois terminei minha sociedade com outra professora do PRE no Seu Futuro e falei, cara, eu vou ficar focado só em treinamento para advogados, no direito civil, no direito do consumidor e no direito imobiliário, que eram matérias que eu já dava aula, só que a gente uniu a questão toda do marketing, da tecnologia, da inteligência emocional, da técnica, para trazer um posicionamento para esse advogado no mercado que ele nunca tinha visto. Ele não estudava gestão, ele não estudava marketing jurídico, ele não estudava inteligência emocional como um todo, né? E a gente sempre curtiu muito isso de inteligência emocional. A gente trouxe cursos de programação neurolinguística para advogados, né? Então, a ideia era pegar esse cara que estava saindo da faculdade, ou o cara que já estava um tempo no mercado, ou um cara que já estava muito tempo no mercado, aquele advogado mais expert, que eu falo no sentido de tempo de mercado,
mas que precisava o quê? Se atualizar, porque a advocacia de hoje não é mais a advocacia de ontem. O tempo todo a gente está mudando e a gente precisa oxigenar e se reinventar o tempo todo. Acho que a palavra correta é reinvenção. Você tocou no assunto muito interessante. Veja, nós estamos falando aí de 2020, 2021, pandemia, e a pandemia acelerou esse processo Sim. de digitalização, de se transformar os escritórios em escritórios digitais. Até porque todo mundo ficou em casa. Então, necessariamente, as pessoas começaram a advogar de casa usando o computador, usando a sala Zoom, usando outros sistemas. E hoje a gente percebe que cada vez mais os advogados que estão conseguindo fazer sucesso são os advogados que estão, né, no mundo digital, com escritórios digitais. Inclusive eu agora, né, me rendi a isso e estou forte aí junto com vários colegas nesse sentido. E o que me assusta, Sobral, é que as universidades elas ainda não enxergaram isso. Se você pegar as universidades de direito, com raras exceções, Jefferson, elas continuam ensinando como se ensinava na década de 80 e 90. E aí, por isso que o mercado, para você e para outras pessoas que trabalham na qualificação do advogado, para o advogado do presente e do futuro, o advogado digital, tem tanto espaço para trabalhar, porque as universidades ainda continuam paralisadas ou atuando com uma pedagogia da década passada. Tu concorda com isso? Concordo, totalmente. A faculdade ela deixa esse formado meio que órfão quando ele entra no mercado, porque ele não sabe para onde que ele vai. Ele não teve essa preparação, ele teve um acúmulo de teoria muito grande, uma teoria que ele não sabe aplicar essa teoria na prática. E ele também não sabe, principalmente, como ele vai prospectar esse cliente. Então ele se vê frustrado. Ele está com uma carteira na mão, ele fez um investimento, a grande maioria das pessoas que fazem direito pagaram uma faculdade, fizeram um investimento que, para muitos, muito alto, para outros nem tanto. Né? A gente tem faculdades hoje que vão variando muito os valores aí relacionados ao mercado, e ele fala, o que eu vou fazer agora? E aí, como ele foi preparado com faculdade com base de décadas de 70, 80, 90, ele está com aquela mesma mentalidade que já não funcionava na época e continua agora pior, né? Não funcionando mesmo. Trabalhou também, de repente, estagiou em escritórios que tinham uma mentalidade também que não era ideal para o mercado de hoje. E aí ele se vê, como eu falei anteriormente, órfão. E o que ele vai fazer? Então, eu busquei trazer uma solução para o problema que a faculdade criou para esse cara. Então, acho que quem enxerga o mercado como empresário tem que ser um solucionador de problemas. Hoje, eu trago alunos para o meu treinamento e eu falo, eu estou trazendo você, eu estou te trazendo uma solução agora, mas ao mesmo tempo eu estou te criando um problema. Porque eu sei que você vai ser uma máquina de fazer cliente. E aí eu vou ter que te trazer outra solução posteriormente. Porque é o quê? Fazer a gestão desses caras. Porque o cara, quando entra num treinamento, ele começa a ganhar dinheiro, os clientes começam a aparecer. Seja pelo tráfego pago, seja pelo conteúdo orgânico, seja por uma prospecção por site, porque hoje diversos sites você consegue fazer prospecção, ou seja pela advocacia das antigas que eu falo, né? Que é o cartãozinho, o network, tudo isso, que funciona até hoje muito bem. Então, quando o cliente começa a chegar, esse cara não tem a preparação de ter softwares para isso, para ter uma gestão, contratação de pessoas. Ele não aprendeu nada disso. Então, eu crio um problema para ele e logo depois eu vou dando diversas soluções. Essa é a mentalidade de um empresário, né? A mentalidade de um empreendedor, empresário do direito. Afinal de contas, todos nós somos empresários, né? A gente saiu da faculdade como vendedor. Então, de certa forma, nós somos empresários. A gente vende um serviço jurídico, a gente vende um produto jurídico. Agora, como esse cara vai alcançar o cliente no mercado, hoje é o maior desafio dele. Mas vivemos também, na minha opinião, a melhor época de todas. O oceano azul da advocacia com relação à prospecção de cliente é o que a gente está vivendo hoje. A gente tá ali com um pote de ouro, sabe? No final do arco-íris você tem um pote de ouro para realmente prospectar clientes. Porque desses 1 milhão e poucos advogados que nós temos no mercado, são pouquíssimos advogados que entenderam o que o mercado exige hoje. Então, aqueles poucos que estão no mercado e entenderam conseguem prospectar um número grande de clientes. Ô Sobral, você falou uma coisa interessante aí. Você é um cara que trabalhou em rádio, né? Então, foi um primeiro momento. Você teve a experiência com vídeo
Eu fui testemunho ocular da história, estava lá num dia das suas primeiras gravações aqui no auditório ainda do CERS. Eu estava por lá. Hoje você vem para o online. Nós chamamos isso, Renato, hoje de cross-mídia. E a nossa geração, principalmente, experimentou muito isso. Que foi um pessoal que começou lá com telefone orelhão de ficha, passou pelo cartão e aí a tecnologia foi crescendo, subindo, evoluindo. Hoje em dia, para trabalhar online, o cara precisa não só ter todas essas capacidades comunicativas como você tem, mas também entender um pouco de venda, também entender um pouco de lead. Claro. Como que você vê nesse sentido essa carga que a pessoa precisa compreender? Porque agora quem está nos ouvindo vai ficar pensando nisso. Fala, pô, mas eu não vou conseguir dar conta de tudo isso, isso aí é muita coisa. O que você fala a respeito disso, então, para esse cara que se formou, esse cara que está entrando, por onde ele deve começar? Como ele deve começar a se digitalizar e se preparar para esse mundo novo de prospecção? E falando da área de comunicação, é a mesma coisa. A gente estudava comunicação antes para ir para alguma emissora de televisão. Lembrando que em São Paulo, por exemplo, onde eu sou, tinha 4, 5 emissoras de televisão. Nós iríamos trabalhar com publicidade. E eram 4, 5 publicidades. Então era muito pouco, muito pequeno o mercado. Hoje em dia é gigante. Mas então, para esse operador do direito, como fica essa situação, assim, na sua visão, para ele dar esse primeiro passo, Cris? O digital não é mais uma opção. O digital é uma realidade. Uma necessidade. É uma realidade. Não é mais eu vou ver se eu vou entrar ou... Não tem mais esse. É claro que nesse meio, quando o cara começa a querer entrar, existem diversos seres humanos que estão lá do outro lado, né? Não é só o digital em si. Tem um humano que vai precisar estar lidando com isso. E existem diversos tipos de pessoas. Os que mais têm a versão mais comunicadora e tem outros que têm uma versão que não é tão comunicadora, que tem vergonha mesmo de aparecer. Então, hoje, o digital te permite também que você não apareça. Você pode fazer um tráfego pago ou mesmo uma produção de conteúdo orgânico sem colocar o seu rosto, sem falar uma palavra. Você pode fazer uma prospecção através de páginas de captura, que a gente chama de landing page, né? A página ali de aterrissagem, sem aparecer a sua imagem, sem ter um vídeo seu. Você vendendo especificamente um serviço que soluciona o problema de uma pessoa. Toda vez que a gente vai fazer, e eu sempre falo isso, inclusive na aula que eu ministrei ontem aqui, né, no meu lançamento de consumidor, eu falei, gente, toda publicação sua deve ser intencional e ela sempre deve trabalhar os 3 Ds que eu chamo da advocacia, que é a dor, a dúvida e o desejo. Toda vez que você for produzir um conteúdo, seja não aparecendo ou aparecendo de forma orgânica ou de forma paga, você sempre vai ter que trabalhar a dor, a dúvida e o desejo daquela pessoa. Qual é a dor daquele seu cliente? Qual é a dúvida que ele tem? Qual é o desejo que ele tem? Mas Cristiano não tem o cliente, então você vai transformar um boneco num cliente. Você vai imaginar esse cliente, o que a gente chama de avatar, de persona no marketing, né? Para trazer a produção de um conteúdo para esse cara. Só que hoje, no digital, existem pessoas que fazem perguntas, né, pela internet, que fazem perguntas por sites jurídicos e alguns advogados conseguem explorar ali dentro, pagando uma mensalidade, a possibilidade de o quê? Abordar essas pessoas e trazer para dentro. Tem várias empresas, JusFi, Jus Brasil, que tem ali diversas pessoas com dúvidas em determinadas áreas do direito e o cara que advoga naquela área, ele pode abordar aquela pessoa. É uma forma de prospecção, né? Além daquela prospecção das antigas, né? Que é o cartãozinho, é o network. Sites funcionam muito bem. O blog continua funcionando muito bem, né? O que tinha ficado fora de moda, você produzir um conteúdo contínuo para blog e estar dentro desses sites é uma possibilidade. A terceira forma de você prospectar é pela produção orgânica. Todo dia gerando um conteúdo, seja escrito, seja falado, um conteúdo no geral para as redes sociais, que são uma grande realidade hoje. E, por fim, o tráfego pago. Aí você vai YouTube, Google, né, que são da mesma empresa, o Meta pelo gerenciador de negócios, pelo Facebook e pelo Instagram, para você alcançar essas pessoas. Agora, tem um outro ponto que nos ajuda muito hoje, que é o uso da inteligência artificial, né? Que é o uso da inteligência artificial. Hoje a gente tem a inteligência mais conhecida, que é o ChatGPT. Mas não é a única. Você tem o ChatGPT gratuito,
né, que é a primeira versão dele, e depois você pode migrar, claro que quando você começa a ter mais intimidade com os comandos da inteligência do ChatGPT, né, eu indico que você possa migrar ali pro pago, que você tem uma assinatura mensal ali em dólar, né, e você vai ter uma resposta melhor, porque ele está embedado ali, né, ele está conectado à internet. E é importante porque o ChatGPT, assim como outras ferramentas, o ChatGPT é de uma empresa, mas a gente tem outras de outras empresas, a inteligência artificial da própria Google, né? Outras inteligências também que são desenvolvidas, inteligências para a área do direito em si, porque hoje, por exemplo, no ChatGPT, você pode montar o teu próprio robô, desde que seja no ChatGPT 4. Você ali dá os comandos, ou que a gente chama de... que são os prompts, né? Que a gente chama, são os comandos, e a gente pode salvar no robô. Então, quando a gente fizer uma pesquisa, vai direto para o seu robô. Então, vamos lá, na área de direito do trabalho, ChatGPT, assuma a posição de um advogado especialista em direito do trabalho e procure nos sites do TRT tal, TRT tal, TRT tal de cada região, do TST e tarará, tarará. Então, toda vez que ele for fazer uma pesquisa, ele já, no seu robô que você criou, um robô de pesquisa de jurisprudência, por exemplo, ele vai pesquisar em todos esses sites que comumente você já faz a pergunta. Ao invés de toda hora você ficar soltando um prompt ali, um comando, você já tem um robô para isso. E outras coisas interessantes, quanto melhor o seu comando, melhor a resposta da inteligência artificial. Você não pode delegar a responsabilidade para ela, né? Porque ela é tão inteligente que ela inventa coisas. Por isso que a gente vê algumas notícias de vez em quando. Juiz dá uma sentença com base no ChatGPT, advogado junta uma petição com base no ChatGPT. Por quê? Porque ele delegou a responsabilidade para a ferramenta de inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, eu gero muito conteúdo jurídico no meu blog do escritório com base no ChatGPT. O que eu faço? Eu pego um artigo meu, né, mais robusto, eu subo para o ChatGPT, que você tem ali a opção de anexar um documento, e dou o comando. ChatGPT, preciso que você prepare, com base no artigo que foi anexado, 10 conteúdos para o meu site de blog jurídico, assumindo a posição de um advogado com mestrado em direito na área XYZ. Pronto, ele vai me entregar um conteúdo e eu posso falar, use técnicas de SEO, use técnicas de storytelling, para ele melhorar ali o conteúdo em si. Então, a gente tem, hoje, ferramentas para auxiliar o tempo todo na produção de conteúdo. Engraçado, eu também tenho o ChatGPT, e agora fala, olha, você vai ter que programar. Programar no ChatGPT é diferente de programar no computador, né? Claro que você precisa, às vezes, da ajuda do TI. Mas você mesmo, que é o produtor de conteúdo, que é o advogado, você que vai criar seu assistente virtual, seu assistente jurídico virtual. Eu, por exemplo, no meu, eu já estou separando todos os meus livros, estou passando para ele, né, e estou ensinando ele a fazer petição inicial, a fazer ação trabalhista, com os parâmetros que eu estou fixando. A minha ideia é, em pouco tempo, eu falo, olha, a pessoa começou a trabalhar no dia tal, foi mandada embora no dia tal, exercer a função de tal, não recebeu isso, monte a inicial já com os cálculos. E eu estou preparando para que, claro que você vai ter que verificar, mas eu já estou preparando tudo para o Saraivinha, que vai ser o nome do meu assistente, ele já fazer isso tudo e já colocar a jurisprudência, colocar a doutrina. E isso tem avançado também, Sobral, em relação ao meu medo, em relação aos professores. Porque hoje a gente já tem a figura do avatar. Então, poxa, na própria inteligência artificial já tem alguns aplicativos, você cria o seu próprio avatar, joga um livro seu e ele dá aula no seu lugar. Como é que você está vendo isso? Como é que você vê isso como ameaça aos professores no futuro? Como é que você está enxergando isso? Ameaça eu não vejo. Eu vejo como uma ferramenta de auxílio. Essa é uma realidade que vai acontecer no mercado. A inteligência artificial ela não está chegando só na área do direito, ela está chegando em todas as áreas. Na medicina, no direito, em outras áreas que a gente tem. E tem que buscar ali auxiliar esse profissional, né? Então, não vejo. Agora, como ainda uma situação de perigo. Agora, é claro que situações de trabalho repetitivos,
a inteligência artificial ela vai engolir. Assim como também em outras áreas, na medicina, alguns trabalhos, o laudo, o relatório médico vai ser dado ali para um robô, né, que vai ter a precisão. A gente tem aí o robô dirigindo carros hoje com melhor eficácia do que o próprio humano. Acredito que no próprio judiciário, até mesmo com decisões, o robô poderia trazer ali um auxílio melhor para o cotidiano do judiciário, porque o número de ações é muito grande, o brasileiro é o povo que mais litiga no mundo, então, assim, os juízes não estão dando conta, injustiças acontecem porque nós somos humanos e é a carga de processos que existe ali. Então, se você tiver um parâmetro base, o Renato é o juiz daqui, ele julga dessa forma, alimentar esse robô com as informações que são dadas e, claro, ter uma pessoa para revisar isso. Né? É melhor do que fazer e depois revisar. Ele só refaz. O que é legal que na programação você já traça os parâmetros. Você diz, olha, isso aqui eu não quero que você faça. Eu quero que você faça isso. Então você já estabelece até a maneira como você escreve, ele aprende e reproduz, Jefferson. É impressionante. Ele já coloca doutrina, já coloca jurisprudência. Ele lê PDF. E o que a gente tem Exatamente. hoje, por exemplo, na justiça, nada mais é do que um acúmulo de PDF. Você vai fazer um peticionamento, você salva em PDF e sobe. Então, de repente, você assume um processo que tem, sei lá, 10 mil páginas, você coloca lá no chat PDF, que é uma das ferramentas do chat GPT, ele lê aquele PDF, você pode falar, me dê os bullet points desse processo, me dá os pontos mais importantes. Pronto, você consegue atender aquele cliente que você precisaria de uma semana para ler o processo daqui a 1 hora. Ó, tem um colega meu, Jefferson, não sei se eu falei isso pra você, né? Que ele faz muito parecer, então ele faz o parecer, aí no final ele pega aquele PDF, fala pro chat GPT, o assistente dele, olha, faça um resumo. Pronto. Agora, pega o avatar, transforma num vídeo. Forme o QR Code. Então o cara entrega para o cliente parecer escrito, a conclusão do parecer, porque às vezes o empresário não tem saco nem tempo de ler o parecer completo, só quer a conclusão. E ainda se ele não quiser, tem um QR Code, ele assiste o vídeo do avatar. Isso tudo em 2 minutos. E você cada vez mais vai fazer até o peticionamento com base da inteligência artificial, também usando o legal design, o visual law, trazendo o one page, que a gente chama, né? Uma petição numa única página. Né? Ao invés de você juntar 10 páginas, você faz tudo numa única página. A qualificação, os fatos, os desenhos todos do processo, e aquilo traz muito mais agilidade. Um caso de uma reclamação trabalhista em razão de algum determinado assunto. Numa única página você distribui aquela ação, o juiz já fala, cara, eu sei o que se trata. Do que se trata. Traga os pontos essenciais, ao invés de ficar aquela petição cheia de jurisprudência, cheia de uma série de coisas, você simplifica, traz aí maior agilidade para o que a gente precisa que tenha agilidade. E olha que eu sou do tempo que quem sabia assim, de tecnologia era chamado de nerd. E era zoado, agora né? são os advogados. E hoje em dia eu sou o nerd aqui e só vocês dois estão falando de tecnologia. É impressionante, né? Não para, né, Tinha até aquele filme Os Nerds Contra-Atacam, lembra? Que os caras eram zoados, porque ficavam no computador, na frente do computador o dia inteiro. Mas o uso da tecnologia ou da inteligência artificial, ela tá mergulhada total dentro de cada um. Por exemplo, a Adobe que tem Adobe Premiere, Photoshop, e tal lá. Ela tem uma tecnologia chamada Firefly. Então, você pega uma foto que só tem o meio, como, aliás, o nosso banner do nosso site está assim, só tinha a foto no meio. Eu pedi para ele recriar com tecnologia degenerativa em volta, porque não tinha espaço. E tem um plugin já no chat GPT dessa ferramenta? Que tem, no caso da Adobe, dentro da Adobe. Daí o OpenAI também fez a dele, que ela soltou agora, que deixou todo mundo impressionado, que tinha aquelas imagens que eram 100% feitas de forma digital. O Midjourney também faz... imagens artificiais só através de comandos. Olha, eu quero um mar azul e um barco navegando ali dentro. Então, essa imagem também já vem pronta. Mas também o dia a dia, como vocês têm dito aí. Nós fizemos um teste esses dias. Eu pedi para ele criar um advogado distinto. Ficou a cara de um colega nosso aí. A gente até fez uma bagunça com isso. Mas ficou muito convincente, principalmente a voz, né? Ele cria vozes e tudo. Por exemplo, a sua voz, eu posso dizer para ele, pega a voz do Cristiano Sobral e faz um sistema de atendimento via WhatsApp, que quando as pessoas entrarem em contato, ele pega esse texto e lê como se fosse o Sobral falando. Você pode pegar, você
Você pode hoje, pelo ChatGPT, por exemplo, falar assim, ChatGPT, assuma a posição de um professor de direito civil e prepare uma aula de negócios jurídicos. Ele prepara a aula. E aí, com base nessa aula, você usa a inteligência artificial para o quê? Recriar a imagem e a voz da pessoa. Então, o cara pode assistir pontos ali sobre determinado assunto rapidamente produzidos por um professor ali que tem o conhecimento, que é o que é importante? Que esse professor tenha o conhecimento e dê os comandos certos para a ferramenta. Eu acho que o que vai ser mais importante e o que tem crescido também em escritórios de advocacia são pessoas que sabem dar os comandos certos para ter a resposta exata. Exato. E hoje você Os programadores jurídicos. É isso. Programadores jurídicos. São novas. Surge uma nova profissão, programador jurídico. Que é Mas um é briefing, isso. né? É o briefing. Quando você pede alguma coisa pro designer, quando você pede, você dá uma O indicação cara para que ele, for viu? um bom Faz de tal jeito. programador jurídico, Jefferson, tá feito. A OAB ela vai ter que se adequar à nova realidade também. Porque a gente está trabalhando com uma situação multidisciplinar. Escritórios de advocacia que necessitam ter contadores, peritos, tudo ali dentro para prestar o melhor serviço para aquela pessoa. Então a OAB ela vai ter que ter consciência que escritórios também futuramente têm que ser liderados por empresários. E empresários vão investir em escritórios de advocacia, porque hoje a gente também tem uma crescente muito grande das law techs, né? As startups jurídicas que estão tomando um espaço no mercado. E a OAB está silente com relação a isso. Porque quem está de frente não é um advogado. E aí não se pode bater em cima disso. Mas a prospecção dessas lawtechs, ela é agressiva no mercado jurídico. Eles compram créditos de ação, uma série de coisas. O que viola, né, o nosso próprio estatuto. Então nós, às vezes, como advogados, nos sentimos lesados. É claro que a gente não vai se render a isso. A gente tem outros pontos para serem explorados. Mas hoje, em razão da tecnologia, situações aí são exploradas e que, cara, quem não se adequar a esse mercado, realmente o trator vai passar e vai passar pesado. Você quer ver uma situação simples? Meu escritório hoje é digital, eu advogo o Brasil todo. Eu, em Brasília, tenho hoje uns quase 60 processos nós distribuímos lá. Tive que fazer uma AB suplementar. Acima de 5 processos em cada estado. Aí imagina, daqui a pouco eu vou estar com 5 processos em todos os estados do Brasil. Chegou a carteira de Brasília. Eu vou ter 21 carteiras, cara. Isso foge da razoabilidade. Eu vou ter 21 carteiras, pagar 21 anuidades. Meu irmão, porque não existe uma anuidade só anual e ele divide para as pessoas, com entendeu? toda certeza. Porque a gente vive outro mundo, Renato. Exatamente. Quando nós nos formamos, ter um processo em outro estado era uma coisa assim maravilhosa. Eu tô viajando para ver um processo no estado tal. Aí tu falava, nossa, o cara tem processo, né, lá. Hoje o cara que não tem processo em outros estados, tem alguma coisa acontecendo com ele. Exatamente. Eita! Quase que cai. Podcast é assim, é ao vivo. Pois é, e a OAB não evoluiu para isso. É impressionante. Imagine, 21 carteiras. Colocou aí no lugar? Você pode até dar uma opção, aqui tá uma ideia, né? O cara pode pagar a OAB dele, do estado dele, tem uma opção de pagar uma OAB nacional e uma OAB estadual. Cara, eu não quero pegar processo do estado. Tudo bem, você região, pode região Nordeste, agora eu quero norte. pegar nacional. Então você paga ali uns X reais a mais e pode ter quantos processos quiser em cada estado. Qual o problema disso, cara? É exatamente isso. E a gente estava falando de inteligência artificial, não é só no direito, não. Aqui na produção de conteúdo mesmo, o Jefão já está aí com vários projetos aí de inteligência artificial. Né? Diga aí, Jefão. Acaba sendo diversos braços para a gente, assim como para todos vocês. Hoje em dia, por exemplo, o processo de edição audiovisual. Esse vídeo aqui que está em 45 minutos, como é que você faz no final? A edição de uma decupagem do material como esse, por exemplo, a gente coloca dentro de uma inteligência também que nos mostra através de texto. Ela transforma em uma transcrição em milissegundos, menos de um segundo, ela transforma tudo em texto. E sendo assim, eu peço para ela, falo, eu quero trechos que falem sobre cross-mídia. Eu quero trechos, por isso de vez em quando eu solto alguma palavra aqui, porque ela já vai me dar como flag, como uma bandeira, e aí eu já consigo pedir para a tecnologia que nós usamos, que é da Midjourney, dizer para ele o seguinte, olha, eu quero 30 cortes desse material a respeito de tal tema. E ele me dá esses 30 cortes legendado, com os tipos de... Uma hora de trabalho. Seriam horas de trabalho. Não, né? Mas com ele. Com ele, e ele me dá um tempo, ele dá um tempo ali que é de 40 a no máximo 2 horas. Mas ele bate a meta dele em 40 minutos. Agora, você como produtor de conteúdo, faz a 30 cortes em 2 horas? Faz não. É difícil. Você tem que assistir tudo, você tem que ir cortando, você não faz nem a pau. E essa questão da tecnologia, ou até da inteligência artificial, é muito importante. O Chuasa mesmo está numa mesa ali agora, que
nós temos 3 câmeras aqui, robóticas e tal. Ela está gravando junto, mixa tudo que a gente fala e salva. Mas esse mesmo equipamento salva essas 3 imagens independentes. Caso a gente queira usar ela depois de colocar assim, enquanto você fala, mostra a minha reação e tudo mais. Então, a tecnologia, a inteligência artificial das cancelas abrindo a advocacia, ela está em todo lugar. E quem não se abrir para isso vai ficar para trás, vai perder espaço, Por vai isso que deixar eu de ganhar falo, dinheiro. se advogados que não sabem fazer isso, têm que se unir a pessoas que saibam fazer isso. E essas pessoas estão se tornando sócias de escritórios de advocacia porque elas veem a quantidade de demandas que existem no país. Então a gente vê a advocacia cada vez mais com essa vertente empresarial. Cara, eu tenho um cara de tecnologia dentro do escritório que ele consegue me trazer soluções para que eu assuma um maior número de processos, um maior número de demandas. Então, por exemplo, aqui uma situação muito, muito gritante. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. 77% dessa população está superendividada. Existe um endividamento no país, seja o rico, seja o pobre, que está assim, gritante. 77% da população de 200 e poucos milhões, a gente está falando de uma casa de 130 milhões de brasileiros. Se a gente tem 1 milhão e 300 advogados, a gente tem ali mais de 1.000 clientes por advogado. E se todos advogassem com superendividamento. Então você pega uma ferramenta que tem um reconhecimento de inteligência artificial, você dá ali comandos, o cara se aposentou e hoje X% da aposentadoria dele está tomado com 5 consignados, por exemplo, né? E aí o cara, a inteligência já lê o contrato, já aponta o que deve fazer e já apresenta a petição. Então você consegue distribuir o quê? Sei lá, 5.000 petições. Aí a gente vai ter um outro obstáculo hoje. Qual seria o outro obstáculo? A advocacia predatória. Porque aí vai vir um juiz falando assim, esse mesmo advogado distribuiu 2.000 ações. Eu falo, quem está sendo predatório? O advogado ou o banco? Porque o banco que está prestando aqui um serviço com uma falha. É uma prática abusiva. Então, nós, advogados, estamos nos unindo à inteligência artificial para distribuir o máximo de ações. Eu vi outro dia uma decisão de um magistrado falando de uma demanda predatória, inclusive com um aluno meu, que tem 2.000 processos de superendividamento, falando assim, é impossível que um advogado consiga distribuir esse número de ações. Oxe. Eu falo, meu filho, ele vai distribuir 10 vezes mais do que isso pelo uso da inteligência artificial. Se prepara. Porque essa é uma realidade que vai bater no judiciário e assim, em poucos segundos. Pode ser que a gente esteja falando isso aqui agora e um advogado esteja distribuindo 1.000 ações agora com o uso da inteligência artificial. E é uma realidade, né? É uma realidade. A inteligência vai conseguir ver como tem relatórios médicos. A criança fez fezes ali que tiveram sangue. A fralda já o quê? Descobriu que tinha sangue nas fezes. A mesma coisa, vou juntar um contrato e a inteligência artificial vai falar, na cláusula 4.5 existe uma abusividade de acordo com, sei lá, a taxa praticada pelo Banco Central. Então aqui você pode discutir essa situação. Então, se você tiver um cara de tecnologia e um cara de direito, um contador, um perito dentro do seu escritório, você tá com a sua tropa armada para o quê? Para atacar naqueles nichos que você ali explora. E esse é o casamento ideal. A magistratura tem que se preparar para isso. Eu tenho visto algumas condenações de advocacia predatória que não é. O que não são essas condenações não tem sentido nenhum. Então, preocupa, né? Preocupa. E hoje, Jefferson, perdão, hoje a advocacia não está só mais por área. Eu só faço civil, eu só faço... Não, a advocacia hoje é mais segmentada ainda, é por produto. Você dentro da área trabalhista, ou dentro da área civil, ou dentro da área de direito de família, ou dentro da área de direito penal... Não interessa, você procura o produto. E aí, através do produto, você vai prospectar e captar clientes. Entendeu? Então, não é mais por áreas tão somente. É aquela verdadeira frase, né? Onde você foca, você expande. E essa é a realidade. Mas exatamente. Se você ali olha dentro de uma área como a trabalhista e você tem ali X produtos jurídicos que são de alta demanda... Se você focar naqueles produtos jurídicos, a tendência é você expandir do que você ficar atirando. Eu falo que existe o advogado sniper e o advogado Rambo. Né? Na época, o Jeff, como adorava lá o filme do Rambo, o Rambo pegava, amarrava a faixa na cabeça e saía atirando. E quem pegasse estava tudo bem. Agora, lá no filme Sniper americano, o cara ficava lá horas e ele acertava o alvo dele lá.
Pronto, é a mesma coisa na advocacia. O cara, ele acerta o produto jurídico, ele consegue escalar dentro do escritório dele. Exatamente. E o legal é que durante esse bate-papo nós passamos por diversas situações. Falamos de tudo. Nós fomos lá atrás, nós olhamos muito na produção de conteúdo e toda essa parte que é uma parte essencial. Falamos da inteligência artificial e nas entrelinhas aí também falamos muito de BI, que é a inteligência de negócio, que são os números. São quando nós pegamos números, fazemos análises preditivas e tomamos decisões. E então, o advogado que nos assiste hoje pegou aí e nos ouve. Por isso que o conteúdo é... É por isso que o conteúdo é legal. Hoje Hoje agora foi forte. Entendeu tem o objetivo do programa. Tem muita temática aqui, E já né? tem empresas, inclusive tem uma aqui muito conhecida de Recife, que é a Courier, do Fred, que faz um serviço de jurimetria. E a jurimetria era algo inalcançável para pequenos e médios escritórios, porque é uma coisa cara. Você saber como aquele juiz daquele local ele tem o costume de julgar. Com o uso da inteligência artificial, hoje, isso se tornou muito mais barato. O cara consegue fazer a jurimetria daquele produto jurídico que ele escolheu. Então, assim, o que é a jurimetria? É um estudo sobre um determinado tema e como o judiciário, por exemplo, se porta diante daquela situação. Então, o Jefferson é dono de uma empresa, aquela empresa tem 10 mil processos e o Renato pode falar o seguinte, olha, eu posso economizar para você 3 milhões por ano de condenação. Como? Fazendo uma jurimetria. Aquele juiz que te condena toda hora, a base dele é 10 mil reais. Então vamos atravessar antes de chegar nele e ofertar acordos de 5 mil reais. Se for, quanto maior o número de acordo que fizermos, no final do ano essa empresa está economizando, eu estou colocando dinheiro dentro da tua casa. E quem não quer dinheiro? Né? Você trabalha logo o gatilho mental da ganância do empresário. O cara falou assim, cara, eu quero botar mais dinheiro aqui dentro. Então a gente explora esse um dos gatilhos mentais para que ali você consiga fazer com que aquele contrato seja assinado, né, do seu serviço. E assertividade, né? O cara começa a trabalhar com assertividade, desde a produção de conteúdo, onde a gente já usa a inteligência artificial e o BI para saber do que nós vamos falar. Então eu quero saber do que a audiência do Sobral procura ele para poder acompanhar nas redes sociais ou mesmo na web. E baseado nisso, nós fazemos conteúdo que atinja essa audiência. Não adianta nada sua audiência querer saber de cebola e você falar de banana pro cara. Então, esses números, essa questão da tecnologia toda, no geral, aí funciona muito bem. A gente tem usado em diversas frentes. Muito bom. Agora, já partindo para a parte final, né? Nós deixamos as histórias engraçadas para o final, né? Tem uma história engraçada. Tem duas. Vão gerar cortes extraordinários, né? Vai ser muito bom. Por exemplo, vocês sabiam que Cristiano Sobral foi na minha casa em Tamandaré, junto com outros professores. Ele teve a audácia de quebrar um dente na piscina. Saiu com o dente assim na mão. Foi verdade essa história? Na verdade, eu estava com o teu filho nas costas e ele pediu para atravessar a piscina debaixo da água. Como eu uso lente de contato, eu fui de olho fechado até a outra ponta. Só que eu pedi para ele me avisar quando estiver chegando na borda. Era Gueguel. Gueguel estava nas minhas costas. E aí ele era pequeno e não me avisou. Cara, quando chegou lá e dei de cara, eu já tinha um dente que foi fruto de perda no passado. Ele caiu. E aí a gente ia fazer uma transmissão dia seguinte. Se for num sábado, domingo a gente vinha aqui pro CES fazer a transmissão. E eu encaixei o dente. Mas eu fiquei com medo de na transmissão o dente cair, eu ficar desdentado. Cara, tem muita história. Tem uma história que Júnior Cigano, Jefferson, foi promover uma luta eu contra o Cristiano Sobral. Né? Lembra disso? Eu fiquei com pena de te bater. Não, aí, velho. Cristiano tava levando na brincadeira, eu tava levando a sério. Ele tava levando sério. Se eu tivesse pego aqueles dois... Ele deu 2 giratórias com raiva, ele queria arrancar minha cabeça. E eu tava ali, não, Renato, que isso? Afinal de contas, também a minha carreira tava na mão dele, né? Porque se eu batesse nele, eu ia ser expulso. 2 pombos sem asa, né? Foi 2 pombos sem asa. Aí ele resolveu me dar um chute. E eu levantei a canela pra me defender. Aí ele se machucou. Foi a sorte. Foi bom, porque a luta acabou rápido ali pro WO, né? E aconteceu isso. Mas no futebol, na casa dele, se você lembrar também, era... ele montou um time invencível pra ele. Meu casamento, meu time foi campeão. E ainda depois de juiz ainda, pra eu poder... Era eu, Júnior Cigano, Guilherme, Roberto Figueiredo e Adriano, jogador da Seleção Brasileira. Campeão. Não tinha jeito de perder. Tava lá no meu casamento. Tava, claro, pô. E a última história, nós fomos para um evento da OAB com esse menino, em Goiás, e a gente dividiu o quarto naquela época. E tô lá, eu dormindo, daqui a pouco vem Sobral, acorda. Renato, ele fala, Sobral. Renato, eu tô infartando. Aí eu levantei assim, como é que é, meu irmão? Eu tô com taquicardia, eu tô infartando, me leva pro hospital. Aí pedimos um táxi lá, rapaz.
foi, e ele, estou passando mal, eu vou morrer, eu vou infartar. Aí nós fomos em 4 hospitais, para ele poder ser aceito. Aí foi aceito do hospital e ficou lá, tipo, numa enfermaria, eu fiquei do lado dele, ele foi melhorando, o cara deu um remédio lá. Rivotril na veia. Ele tava com taquicardia. Aí daqui a pouco eu fiquei do lado dele, passando, você tá bem, meu irmão? Daqui a pouco veio o enfermeiro. Olha, o senhor que é o companheiro dele? Eu falei, alto lá, meu amigo. Não é isso que eu tava pensando, não. Ele é meu amigo. Vocês não estavam no mesmo quarto? Sim, nós estamos no mesmo quarto, mas não é meu companheiro, não. Né? Ele pensava que eu era o namorado, o marido, não entendeu nada contra quem gosta disso, mas não era o meu caso ali. Eu tava apenas acompanhando ele. Tentando salvar. E no dia seguinte a gente tava acabado. E eu falei, se esse cara morre, como é que vai ser o aulão? Eu não posso adiar o aulão. As pessoas têm prova domingo. Vai ter um aulão em homenagem a Cristiano Sobral. Não pode, o show não pode parar, né? Verdade. Foi isso, não foi, velho? Passei um perrengue sério contigo lá. Na verdade, em razão do acúmulo de trabalho, eu acho que eu acabei na época desenvolvendo uma síndrome do pânico, né? E aí uma coisa séria, né? Realmente. E eu deitei, saí com os professores do SESC, Renato já estava no quarto, deitei ali, fiquei do lado dele. Não indico dividir quarto com o Renato, que ele tem várias cenas horríveis dele, né? No quarto junto com a gente, mas tudo bem. E aí, num determinado momento, realmente eu tive ali um taquicardia e eu fiquei envergonhado de chamar o Renato. E aí, quando eu cheguei no meu limite, eu chamei ele. Falei, amigo, acho que eu tô morrendo. Ele falou, que isso? Eu falei, acho que eu tô morrendo. Tem aula amanhã, pô, deixa depois da aula. E aí, pronto, a gente foi parar em vários... E a gente parava em hospital, o cara tá morrendo, mas tem outros lá morrendo lá dentro também. Não tinha jeito, não. Eu fui me despedindo do Renato dentro do táxi, o taxista com a cara, com o olho arregalado, o Renato falava, calma. Eu falei, eu acho que agora não vai dar mais não, vou morrer. Era assim, foi desesperador. Foi. A gente tava nessa também. Nós não ajudamos no socorro, mas nós estávamos nessa também. Já foi, terminando. O espaço. Acabado aí as considerações finais agora do Cristiano Sobral aí sobre os produtos dele, o que ele está fazendo agora. Tô vendo que está sempre fazendo lançamentos e tal. Nós gostaríamos de saber a respeito disso também. Queria agradecer aí ao primeiro podcast aqui com vocês do Conteúdo Legal. Bacana essa iniciativa. Renato tá aí a todo momento se reinventando e olha que legal o casamento, juntando aí com o Jeff, que é um cara da tecnologia, com o Chuaz aí nessa cobertura. Agradecer a todos vocês. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, o @Cristiano Sobral, cristianosobral.com.br, Cristiano Sobral Advogados. Lá vocês vão encontrar conteúdos relacionados à advocacia, né? No todo, gestão, marketing, tecnologia e mais focados na área de direito civil e direito do consumidor, né? E agora a gente está lançando a primeira pós-graduação em direito do consumidor certificada aqui pela Faculdade SESC. Sucesso total. Irmão, obrigado, viu? Para mim, Jeff, não foi... Satisfação muito grande, a minha história com o Sobral é muito antiga, né? Lá com Claudinha, a esposa dele, Maria, nossa filhada do coração. A gente tem ele deixou de trabalhar no Sérgio, mas também cresceu profissionalmente e o amor entre nós é muito grande. Idem. Recíproco. Isso é muito importante. Então vamos lá, Terminou aqui meio romântico, sentimental o negócio, né? Assim. Então não vai rolar beijinho. Não vai rolar beijinho, né? Quando fechar as câmeras. Pessoal, valeu demais, foi bom demais ter vocês com a gente por aqui, Tem mais conteúdo legal, fica ligado aí. Segue a gente aí nas redes. No Facebook, TikTok, Instagram, a gente tá em todo lugar. Conteúdo Legal Podcast. Acompanha a gente aí. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Valeu, galera.